Boa noite, galera. Eu sou a Agatha. Hoje temos uma aula de História Mundial para vocês. História Mundial contemporânea. Então a gente vai falar brevemente da introdução da História Mundial até esse ponto. E então focar mais precisamente a partir de 1776 até 1991, que é da independência dos Estados Unidos ao colapso da União Soviética, que é o caderno de apoio ao aluno, escrito por Paulo Fagundes Vicentini e Ana Lúcia Danilewicz Pereira. Bom, eles começam a introdução então aí, informando que vai ser a partir do século XVIII, do último terço do século XVIII, todas esse aprofundamento que a gente vai ter da história mundial. Então ele começa explicando que a história mundial ela é marcada por sucessões de hegemonias, seguidas por declínios da hegemonia e assim sucessivamente. Ele começa falando que a expansão mercantil europeia deu origem ao sistema mundial que a gente conhece, né? Então, com um caráter progressivo, sistemas internacionais de escala mundiais e iniciou-se com revoluções comerciais e a construção do capitalismo. É por isso que a gente vai começar daí pra frente. Antes do capitalismo, não existia crise em ondas, existiam crises de escassez, né? Não como a gente conhece crise do capitalismo, que é uma crise de superprodução, por exemplo, já desde o século XV. Bom, leitura obrigatória, já na introdução, o autor traz os atlas históricos, né? Talvez a gente faça uma aula sobre isso. E ele começa então, na verdade ele discorre várias coisas que ele ainda vai explicar no livro, né? Toda a questão das revoluções que houveram e tudo mais, das guerras ideológicas. Só que era mais ou menos para dizer pra gente que não tem como você seguir um meio para estudar a história mundial, porque se você fugir um pouco de sentido de notícia, escreve, você pode dar errado, sabe? Que muitas coisas da história só são desvendadas muitos anos depois. E a gente sabe que é verdade, né? Não muito aí a gente teve a verdadeira revelação de como que ganharam realmente a Segunda Guerra Mundial com a invenção lá do computador e foi tudo escondido porque o cara era homossexual, por exemplo. Então a gente tem que manter isso em mente. Então, todo estudo de história mundial nunca vai ser completo, por mais que a gente tenha aí. Os escritores têm 25 anos de estudo aprofundado sobre. Vamos lá. Parte 1, né, parte 1 desse livro é a Pax Britânica e a Ordem Mundial Liberal, que ele vai pegar aí um trecho de 1776 até 1890. Eu tenho medo de aranha, apareceu uma aranha. Matei a aranha. Então, eu ia dizendo pra vocês que a primeira parte é a Pax Britânica e a Ordem Mundial Liberal, de 1776 a 1890. Que ele vai começar aí com 1 e depois 1.1, tá? Essa é a característica desse autor. Bom, a hegemonia britânica no mundo conservador é o ponto 1. E depois 1.1, a industrialização inglesa e as revoluções americanas e francesas, de 1776 a 1815. Bom, a Revolução Industrial, ela inicia-se na segunda metade do século XVIII, né? A Inglaterra foi pioneira e neste processo, então, tínhamos um sistema mundial anglo-saxão. A Riqueza das Nações, de Adam Smith, foi publicada em 1776, que é quando começa o nosso estudo, e as revoluções dessas que foram citadas, elas ajudam na consolidação dessa hegemonia anglo-saxã. Então a gente vai começar então falando das revoluções liberais e industriais inglesas, tá? A Revolução Liberal Industrial. Bom, a precocidade da Revolução Inglesa foi de 1640. Inicia-se, então, um ciclo de revoluções liberais burguesas, que também são conhecidas como revoluções atlânticas.
Bom, a ascensão do poder de uma nova classe, que vocês já sabem, é a burguesia. Essa burguesia, ela não surgiu através de terras ou de um poder hereditário como era anteriormente. Foi a primeira vez que o capital que determinou quem é que comandava. Esse acúmulo de capital ele foi originado da revolução comercial que tivemos, né? E da intensificação e foi intensificado com o capitalismo industrial. Muito bem. Então antes a gente tinha uma pirâmide, vamos pensar em uma pirâmide que eu tinha o rei no topo, seguido dos aristocratas, seguido do clero e o povo por baixo. Então eu tinha essa organização. Observem que nessa organização o povo é aquela massa maior, e ali eu vou ter a burguesia, vou ter os artesãos, então tá tudo meio misturado. Com essa revolução, eu tenho no topo da pirâmide a burguesia, seguida de comerciantes, pequenos comerciantes e profissionais liberais, e os proletariados, que nada mais são do que resultado de êxodo rural. Então, para o proletariado, os salários eram até melhores do que no campo, mas a qualidade de vida ela caiu demais. Essa urbanização, então esse êxodo rural transformou então novas classes sociais, que é a classe média, que aí eu tenho os profissionais liberais que eu disse, que eles estão no meio dessa pirâmide nova. Bom, qual que foi a história então? O que aconteceu? No início do século XVII, a coroa então foi pedir lá para os parlamentares, né, que se reuniam para debater, o aumento dos impostos da burguesia. Então, houve claramente um levante contra o rei Carlos I, da época, que perdeu uma guerra civil, apesar de ter um grande apoio, principalmente da parte norte do país e tudo mais. Ele perdeu. Quem tomou o poder, então, na Inglaterra nesse momento foi Oliver Cromwell. Que instaurou uma ditadura uma ditadura republicana por uma década, por 10 anos, implantando instituições liberais, mas utilizando de violência para isso e de autoritarismo. Houve então uma eliminação, olha que palavra bem escolhida pelos autores, houve uma eliminação sumária dos artesãos e dos sem terra. Uma limpeza aí. Isso ajudou essa ditadura ter o controle da direita e da esquerda, sabe? Bom, em 1651, o Cromwell, ele também publicou os Atos de Navegação, que obrigava que nas importações ou os navios fossem ingleses ou eles fossem do próprio país que estavam enviando esse benefício. E isso deu origem a uma pequena guerra ali entre Inglaterra e Holanda. Guerra essa que a Inglaterra ganhou e ela ficou então conhecida como Senhora dos Mares nessa época. Bom, tudo isso terminou em 1688 com a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, eu tenho muito medo de aranha, já falar mais pra frente. Nessa época então se iniciou já o bipartidarismo, que a gente, apesar de pequenas mudanças ao longo dos anos, é basicamente o que a gente continua encontrando na Inglaterra. Bom, em 1694 é criado o Banco da Inglaterra, que é o primeiro banco com formatação ou com função de banco central. O objetivo da Inglaterra com relação aos seus vizinhos era se manter no poder. Então era aquele acordo, né, mais ou menos, eles não se metiam muito, o objetivo deles era continuar no poder. Bom, aí então eles começaram a ter o maior mercado possível, a Inglaterra, e não o maior território. Conquista de território para eles já não importava mais. Quem tinha o maior mercado era quem mandava, né? Bom, enquanto isso, nas suas colônias, a gente tinha lá na América
as colônias inglesas, a colônia do norte, por exemplo, ela gozava praticamente de uma independência, enquanto a colônia do sul, por causa da evolução têxtil aí, né, da indústria têxtil metropolitana, ela tinha um controle absoluto da coroa, que era a parte sul dessas colônias. Bom, essa foi a aula de hoje, com pequenos sustos de areia. O Thiago não tá aqui pra matar as aranhas, então é o que temos. Espero que vocês tenham gostado. Força! Primeira aula ainda de História Mundial. Esse autor é um pouquinho mais chato, então os comentários deles são muito aleatórios, assim, e aí fica difícil mais a leitura em comparação com história brasileira. Mas é isso aí. Até semana que vem.